Irmãos, está aí na tela nosso tema da mensagem. João o Batista, né? O nome dele não é João Batista, o nome dele é João, mas conhecido como João Batista, que ele batizava. O precursor, né? Que palavra difícil é essa, pastor? Precursor. Precursor é aquele que antecede, aquele que vai à frente, aquele que abre o caminho. Ele é o precursor de Jesus. Nós estamos numa série aqui na igreja esse mês de abril. Que tá ligado? Passa para mim aí. Uma série chamada 30 dias mais perto de Jesus. 30 dias mais perto de Jesus. Pode passar aí? Nessa série, estamos aí com os devocionais, estamos mandando pelo WhatsApp, eu espero que você esteja lendo os devocionais. Todo dia estou mandando um devocional. Quem está acompanhando os devocionais, dá um sinal com as mãos aí. Devocionais diários pelo WhatsApp. Estamos vendo aí textos como Jesus curando, Jesus num casamento, Jesus com as crianças, vários textos sobre os evangelhos. Então, é essa campanha que está na tela, 30 dias mais perto de Jesus, né? Então, vocês aí estão recebendo. Se você quiser receber, você precisa me passar o seu telefone de WhatsApp, para eu estar enviando todo dia, durante o mês de abril, eu estar enviando para você uma devocional, para você estar fazendo, né, lendo a devocional, você pode abrir a Bíblia, ler a Bíblia, aí você lê a devocional, e no final tem uma oração, que você pode repetir aquela oração, né, junto com a devocional, tá? Então, irmãos, eu vou estar falando aqui, esses domingos de abril, e sobre Jesus, né, e nada melhor do que começar falando, né, do João Batista, né, porque foi esse personagem da Bíblia que abriu, né, que foi o precursor, que antecedeu, né, que anunciou. Ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então nós vamos estar falando sobre Jesus aqui no mês de abril, né, que é o mês da Páscoa. Então eu quero começar lá no nascimento, né, de João Batista. Eu quero contar a história dele para vocês aqui hoje, desde quando ele nasceu, a seu nascimento, a sua mensagem, a sua missão e lá no final a sua morte. Linda vida, lindo exemplo, e nos incentiva a olhar para Jesus Cristo. Então, como eu vou usar muitos textos, porque você tem, o que é os evangelhos? Nós temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. E tem textos em Mateus que fala de João, tem textos em Lucas, tem texto em Marcos. Então eu vou estar andando para lá e para cá, e para facilitar aí a sua vida, você ficar indo, abrindo, voltando, eu vou colocar aqui na tela os textos que eu vou usar nessa noite. Vamos ver então o nascimento dele. Está lá na tela. Eu queria que você sempre lesse comigo no Data Show, para você prestar atenção, estar aí envolvido na pregação. Vamos ler lá Lucas capítulo 1, verso 5. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Então a gente conhece aqui o nome dos pais de João Batista, né? O pai dele chamava Zacarias e a mãe dele chamava-se Isabel, né? Vocês vejam que eles eram da tribo de Levi, né? Eram sacerdotes. O pai dele era um sacerdote, né? Houve um sacerdote chamado Zacarias, era um pastor, né, da época, era um religioso, era um homem que estava ali no templo, né? E a Bíblia, e avançando aqui, eu vou caminhando com vocês, vamos lá? Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Olha que lindo testemunho dos pais, né? É um privilégio você ter pais que têm bom testemunho, né? Você chega no lugar, sou filho do
do fulano. Nossa, mas teu pai é uma preciosidade, né? Ah, eu sou filho da Maria. Ah, Maria, pô, Maria é uma mulher de Deus, né? Tão gostoso, né? Quando você tem pais irrepreensíveis, ou seja, que não tem nada nada de errado, nada a ser repreendido, né? Não tem nenhuma falha de caráter. Então eles tinham pais, né, abençoados. E que privilégio é você nascer num berço cristão, que privilégio é você ter pais tementes a Deus, ou até uma avó, um avô que teme a palavra de Deus e desde a sua infância te ensinam, né, nos caminhos do Senhor. Só que a mãe dele, a Isabel, ela era estéril, né? Vamos ver lá o Lucas 1, 13 a 15, vamos? Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, né? Bonito, né? Fala a Bíblia, né? Que ela não podia ter filho, era estéril, né? Lá no verso 7 fala isso, que ela era avançada em dias, e aqui no verso 13 fala que a oração dela foi ouvida, né? Que a oração dela foi ouvida, e que Deus que ela vai ter um filho, né? Que ela vai conceber, né? E é muito bonito, né? Que fala que esse menino será cheio do Espírito Santo, né? Desde o ventre materno. Irmão, sabia que as crianças, sabia que as grávidas, que o seu bebezinho, dentro da sua barriga, ele já sabe e ele sente o amor que ele tem dos pais, que ele tem da família. Isso é muito sério. A gente acha assim, não, a criança no ventre não sente nada, não sabe de nada. Gente, a Bíblia diz que João Batista, desde o ventre materno, gente, ele já era cheio do Espírito Santo. Então, você mãe, você pode colocar a ser grávida, você pode colocar a mão na sua barriga, você marido pode colocar a mão na barriga da sua esposa e abençoar o seu filho, a sua filhinha, porque ele já sente todas essas emoções. Ele já recebe essa oração, ela na barriga da mãe, assim como toda rejeição, assim como toda palavra de maldição, também, né, também. Então, irmãos, vale a pena a gente entender esse princípio tão importante, né, do ventre, da dedicação ao Senhor desde o ventre. E ele era sacerdote, né, esse homem era sacerdote, esse homem estava lá fazendo o seu trabalho e Deus deu essa palavra para ele. Vamos avançar agora do verso 18 a 20, vamos ler juntos? Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão, né? Ele duvidou, né, gente? Ele duvidou. Ele disse assim: mas eu já sou velho, a minha mulher já é velha, né? Uma mulher já não tem mais menstruação, ela está na menopausa já, né? Como que vai engravidar desse jeito? Era quase assim algo impossível, né? Interessante, né? Você sabe que essa história de Isabel e Zacarias, ela corre paralela à de José e Maria, né? Enquanto parece que a gravidez chegou muito cedo para Maria, né? Porque Maria é praticamente uma adolescente, né? A mãe biológica de Jesus, né? Tinha talvez 16 anos. Estava ainda aguardada em casamento, estava esperando o casamento com José. Enquanto a Isabel, parece que o anjo
estava atrasado, né? Já estava velha. Então, ou seja, para Deus nada é impossível, né? Seja pouca idade ou muita idade. Tudo no tempo de Deus. As coisas se cumprem. A Bíblia fala ali, no seu tempo, né? A seu tempo se cumprirão. E é engraçado, né, irmãos? Engraçado que eu acho engraçado essa história, porque ele fica mudo. Eu fico imaginando o cara saindo lá do tabernáculo mudo. Bom dia. O que foi, ô Zacarias? Não sai nada da boca, gente. Que coisa louca é essa? O cara ficou mudo. Olha lá, verso 21 e 22, vamos ler. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Eu acho que ele devia saber a linguagem dos sinais, né? Falando com a turma, né? Porque, como que fala? Né? Falava por acenos. Então, irmãos, é uma cena assim, muito, eu acho que é engraçado isso aqui, viu? E aí, passado aqueles dias, né? Vamos ler lá? Passado esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu, né? E ocultou-se por 5 meses, né? Deus cumpriu aquela promessa, né? E aí, mais uma vez, vai aparecer aquela questão do ventre. Vamos lá? Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. O que vai acontecer aqui é uma visita, né? Uma visita de Maria. É Maria e Isabel que visita? Eu sempre confundo aqui se é Isabel visita Maria ou se Maria visita Isabel. Maria visita Isabel, né? E aí Maria visita Isabel e diz a Bíblia que a criança, né, lhe estremeceu no ventre, né? Você mais uma vez mostrando a questão do ventre, da gestação, né? De como João Batista também já era cheio desde o ventre da sua mãe, né? E aí vamos ver a história lá, né? A história de quando foi dar um nome, né? Como que ele vai falar se ele está mudo, né? Como que ele vai dar um nome para essa criança? Vamos ver lá. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu. Olha, quem que manda, hein? É a mãe, né? Tá querendo aquela história do rapaz está liga para ele, vai no futebol? Vou. A mulher fala, vai não. Ele, não vou mais, não vai dar, né? É mais ou menos assim, né? Respondeu sua mãe, vamos lá? Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que tenha este nome, né? O nome de João. E perguntaram por acenos ao pai, eu acho engraçado, do menino, que nome queria que lhe desse. Eu fico imaginando a cena, irmãos. Então, pendido ele o quê? Uma tabuinha, escreveu, João. É o seu, a confusão armada nessa casa, gente. A mãe, não, o nome dele é João. Não é Zacarias, não. Né? E ele foi escrever, né? Escrever na tabuinha. Você vê como a Bíblia tem tantos detalhes, né? De ler a Bíblia, às vezes apressado assim, não percebe. Tanto de detalhe, de riqueza, né? De toda o nascimento desse menino chamado João Batista. Irmãos, eu quero, indo aqui para o final desse nascimento, mostrando para vocês a oração desse pai, porque daí ele voltou a falar, né? Aí a oração do pai pelo menino, gente, que oração, vamos ver lá, vamos ler juntos? Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo, tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque o Senhor preparando-lhes os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas,
para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Imagina a cena. O pai com a mão na cabeça do menino e fazendo essa oração. Se eu estou do lado, eu já estou arrepiando o tempo todo. Falo, meu Deus do céu, que oração que é essa? Você pode colocar o nome do seu filho? Vamos ler no verso 76 ali, ó. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo, aí você vai colocar o nome do seu filho. Vamos abençoar nossos filhos? Vamos lá? Tu, Samuel. Eu vou fazer o seguinte, tem gente que tem 3 filhos aí, né? Então eu vou dar uma pausa aqui. Os que tem 4, eu vou dar 5 minutos aqui. Então vamos lá. Vamos lá desde o começo. Então, Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo, tu, Samuel, continuando, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhes os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Gente, que bênção, né? Na vida dos filhos, né? Isso chama, sabe o quê? Orar a Bíblia. O que é orar a Bíblia? É quando você pega um trecho da Bíblia e põe o seu nome, ou o nome do seu filho. Você está orando a Bíblia, né? Isso é uma grande tática na vida de devocional. Você pode fazer isso na sua casa. Quando você ver um texto que te chama aos seus olhos, você pode colocar o seu nome naquela passagem, ou colocar o nome dos seus filhos naquela passagem. É uma grande bênção, é um grande privilégio tomar posse da palavra do Senhor. E assim encerra a história do pequeno menino ali, o Samuel, inicia a história de Samuel, olha, eu estou confundindo com o seu nome, do João Batista. Lucas 1,80, vamos lá? O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Então essa é a história, irmãos, do nascimento de João Batista, tá? Agora nós vamos falar sobre a sua missão, né? Qual que foi a missão desse nobre garoto, né? Está lá o texto, Mateus 13:11, vamos ler? Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Então, qual que é a sua missão, gente? Ele foi escolhido, João Batista, ele foi escolhido por Deus para preparar o coração das pessoas, para depois vir Jesus Cristo. Fala lá, eu batizo com água, né, de arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Então, é assim, sabe, vocês já assistiram, né, o Faustão, o Gugu, essa turma toda aí, né, e ele fala, agora com vocês, o fulano de tal, aí ele sai fora, aí o fulano de tal apresenta, né, era mais ou menos isso, né, ele dizia, agora com vocês, Jesus Cristo, saí de cena, ele era um apresentador, né, ele não era o show da noite, João Batista, ele não era o popstar, ele era um Zé Ninguém. Jesus Cristo era a pessoa que ele estava anunciando. Ele disse assim, vamos falar junto? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Foi essa a sua missão. Sua missão era apontar Jesus. Ele disse assim em outra passagem, diz João Batista, nós vamos ler depois, convém que ele cresça e eu diminua. Né? Então ele era esse homem, esse precursor de Jesus Cristo, esse homem que veio à frente.
Deixa eu falar uma coisa para vocês. Na época da Bíblia, quando um rei ia fazer uma visita a um outro reinado, a um outro povo, ia um emissário. O que aquele emissário ia fazendo? Ia preparando a chegada do rei. Ia à frente, né? E até mesmo, interessante, até mesmo ia arrumando as estradas que o rei ia passar. Vou repetir. Arrumando as estradas que o rei podia passar aqui em Rondonópolis, né? Esse rei, né? Arrumando as nossas ruas, né? Especialmente nos bairros aí mais afastados, né? Então, o rei vai chegar, o emissário ia tapando buraco na rua. Por quê? Porque o rei ia chegar. Ia limpando, tirando o lixo, tirando os obstáculos, arrumando os buracos. Então, João Batista era um mestre de obras no terreno e nas estradas espirituais. Vou repetir, João Batista era um mestre de obras da construção de estradas espirituais, né? E ele ia preparando o coração das pessoas, chamando a nação ao arrependimento, para que as pessoas estivessem preparadas para receber o Messias. Olha esse texto aqui, ó. Olha qual que era a missão dele, Lucas 3:5. Vamos ler lá? Todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, né? Então, irmãos, essa era a missão dele, né? Era ir aterrando, nivelando, né? Corrigindo, para que Jesus viesse, né? Jesus viesse atrás, né? Então aqui, por exemplo, ó, aterrar os vales, né? O que é aterrar os vales? É ficar reto, né? Tirar a desigualdade, é unir, né? Então tudo aquilo ali que está falando, caminhos tortos, né? Caminhos tortuosos, essa vida dupla, né? Vida dupla, ele ia falando, arrependam-se, preparem, Jesus está vindo, preparem os caminhos, né? Aplanem os caminhos, o que está fora de lugar, consertem, arrependam-se. Ele exortava as pessoas a terem uma vida correta com Deus, porque Jesus estava chegando. E olha que era um tempo bem difícil que João Batista viveu. Qual que era, eu falei aqui já com vocês, o seu nascimento, da sua missão e agora da sua o quê? Mensagem. Vamos ler Mateus 3:2? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa era a sua mensagem. Arrependei-vos, né? Eu acho que se João Batista fosse pastor hoje, eu acho que ele não teria muito membro, não. Imagina aquela pregação todo domingo. Arrependei-vos! Arrependei-vos! Vixe, que cara chato, né? A pregação dele era essa, era um discurso duro, né? Era um discurso duro que ele tinha. Mateus 3, 5, 6 diz que muitas pessoas iam ouvi-lo. Vamos ler lá? Então, iam ter com ele os de Jerusalém, toda a Judéia, de toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Irmãos, as pessoas não querem, as pessoas estão cansadas de igrejas de oba-oba, de igrejas que só prometem falsas promessas. As pessoas vão em lugares que mesmo que elas são corrigidas, elas sabem que aquela correção é necessária e é bíblica na vida delas. Então João Batista, mesmo tendo um discurso tão duro, muitas pessoas iam lá, porque viam nele uma vida digna, correta, íntegra. Viam em João Batista um homem temente a Deus, que vivia o que pregava. E diz que multidões, toda a Judéia, Jerusalém, iam ter com ele. E o que fala no final? O que as pessoas faziam? Confessando os seus pecados. Elas eram batizadas, gente. Imagine a cena. A turma chegava, batizar. Qual o seu pecado? Desse jeito. Ô João, meu pecado é eu adulterei. Confessa. Aí batizava. Você agora, vem aqui. Qual o seu pecado? É desse jeito que ele fazia, né?
eles eram batizados e confessando, né? Ah, eu defraudei, eu cobrei muito juro, eu explorei os fracos, os pobres. Confessa, depois batiza, né? Então, ele era uma pessoa, o João Batista, que ensinava a verdadeira porta de entrada do Evangelho, que é o arrependimento. A verdadeira porta de entrada do Evangelho é o arrependimento. Irmãos, a gente não deve ir para a igreja porque a igreja está prometendo que você vai ficar rico, você vai ganhar uma casa, você vai ganhar um carro zero. Irmãos, isso aí é balela. Igreja séria, igreja que nos incentiva a confessar, a se arrepender, a mudar de vida. E ele não aliviava não, ele chamava os fariseus da sua época de raça de víbora. Cadê? Vamos ver se vai passar aqui. Me ajuda aí. Passa para mim. Oh Jesus, abençoe esse data show, que ele possa passar essa imagem no computador. Diz assim, Mateus 3, 7 e 8, mas vendo ele muitos dos fariseus, saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhe, raça de víboras, quem os ensinou a fugir da ira vindoura? Vamos ler junto? Mas vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Irmãos, ele não aliviava não. Ele chamava a turma de raça de víboras. Ele não está preocupado em agradar os homens, mas a Deus. Ele vivia numa época muito difícil, João Batista. A liderança espiritual estava corrompida. E ele chega falando a mensagem de conversão, de mudança, de arrependimento, de decisão. Olha o que ele fala, pode passar, olha o que ele fala para os soldados, para as pessoas da sua época. Vamos ler lá, Lucas 3? Então as multidões o interrogavam dizendo, que havemos pois de fazer? Respondeu-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados, e perguntaram-lhe, mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes, não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram, e nós, que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo, ou seja, o vosso salário. Estava corrompida na época a religião, estava corrompido os soldados, estavam corrompidos os que trabalhavam na Secretaria da Fazenda à época, os que trabalhavam para Roma. Irmãos, era um total puxa de lá, rouba de cá. Ele dizia, não cobreis mais, não maltrateis. Ele fala, não cobreis mais do que o correto, que é estipulado. Contentai-vos. Ele ia ensinando a turma, policial, soldado, era vereador, era governador, todo mundo ele dizia, ó, arrependei-vos, coloca a vida na palavra de Deus. E já falei nascimento, falei da sua missão, da sua mensagem, e agora da sua o quê? Vamos ler o texto que está ali. Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Irmão, João Batista era um homem humilde. Embora Jesus Cristo tenha dito sobre ele, em Mateus 11:11, que nenhuma pessoa foi maior do que João Batista nessa terra. Ele falou dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Mas apesar dele ser o maior, ele era o menor. Ele dizia, eu não sou digno, eu não sou melhor do que ninguém. Ele se sente
como um escravo que fazia aquele papel de lavar os pés do seu Senhor. Porque ele sabe quem ele é, ele sabe quem é Jesus, ele se põe no lugar dele. João Batista é como um telefonista. Toca o telefone, alô, quero falar com quem? Com Jesus. Só um minuto para eu passar a ligação. Pronto. Secretária de Jesus. Então ele não reconheceu nada de si, mas ele reconheceu a superioridade de Cristo e a sua humildade. Ele reconheceu a sua humildade. Qual que era a sua dieta? A sua dieta e as suas vestimentas. Vamos ver na tela? João usava uma veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Imagine você encontrar o João Batista. Ele não está de terno, não. Ele está de pelo de camelo, ele está de cinto de couro, e ele se alimentava de gafanhoto e mel. Né? Ele não era uma pessoa de uma apresentação pessoal muito querida, não. Ele era meio estranho. Né? Ele não comia nos restaurantes, nem no shopping de Jerusalém. Ele comia gafanhotos, mel silvestre. Né? Ele não era apresentado como o excelentíssimo senhor doutor João. Não. Talvez se perguntassem para ele, ele falaria, não, eu sou um Zé Ninguém. Mas ele estava ali no deserto, pregando, multidões vindo. Interessante, né, irmãos? Ele não tinha bateria, ele não tinha teclado, ele não tinha violão, ele não tinha nada disso, não tinha ar-condicionado, não tinha nem templo. Ele usava o vento para levar sua voz. Não tinha nada, não tinha nada. Não tinha nenhuma condição física. Não tinha nenhum bem material. Mas nada impedia de pessoas ouvi-lo, de pessoas quererem conhecer a sua mensagem, porque ele sabia que ali era pregada, as pessoas sabiam que ali era pregada a verdadeira palavra de Deus. Podemos ter tudo isso, mas nada adianta tudo isso, se não tiver caráter, integridade, honestidade, vida com Deus, nada adianta. Então, ele era um homem bem comum. Indo para o final aqui, já no penúltimo tópico, a sua o quê? Fidelidade. Vamos ler Mateus 11. Ora, quando João no cárcere ouviu falar das obras do Cristo, mandou pelos seus discípulos perguntar-lhe, és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Irmãos, ele foi preso. No final da sua vida, ele foi preso. Nós vamos falar no próximo tópico o motivo que ele foi preso. Mas o que eu quero destacar aqui é quando ele está lá na prisão, ele manda uma pergunta para Jesus. Ele fala assim, Jesus, você é o Messias? Você é o Messias? És tu aquele que havia de vir? Ou eu tenho que continuar abrindo o caminho para o Messias? Sabe o que é isso, irmãos? Que ele não descansou enquanto ele não cumpriu a sua missão. Ele tinha uma missão, ele tinha um propósito, abrir o caminho do Messias, aterrar os vales, os caminhos tortuosos consertar. Enquanto ele não viu o próprio Messias, ele ouvia falar, né, porque ele estava preso. E quando Jesus fala, Jesus responde esse texto. Depois você vê na sua Bíblia, Mateus 11, Jesus responde, fala assim, olha, os cegos veem, os surdos ouvem, paralíticos andam, e o reino de Deus é chegado. Jesus fala para ele, ou seja, você cumpriu a sua missão com fidelidade, você fez seu trabalho, eu estou aqui, Jesus Cristo. Né? Jesus manda a resposta para ele. E eu encerro, irmãos, essa mensagem e essa linda história de João Batista, falando da sua morte. Vamos ver lá no texto da tela? Porque Herodes havia prendido e atado a João, o metera no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia,
não te é lícito possuí-la. Deixa eu contar para você essa história. A família herodiana na Bíblia teve uma passagem sombria. Uma família de mentiras, assassinatos, traições e adultérios. Herodes o Grande casou-se 10 vezes e matou inclusive mulheres e filhos. Herodes o Grande mandou matar Jesus quando nasceu. Vocês lembram da história? Ele mandou matar as crianças de Belém. Por isso Jesus Cristo teve que sair andando. A família de Jesus teve que sair andando, fugindo. E o Herodes Antipas, que é o que está mandando vai matar o João, é o filho do Herodes. Herodes Antipas é o filho mais novo de Herodes o Grande. E aqui na tela diz que ele meteu o João no cárcere por causa da Herodias. Que Herodias? Mulher de Filipe, seu irmão. E João dizia, não te é lícito. Esse casamento que Herodes estava, era um casamento fruto de um adultério. Ele casou com a mulher do irmão dele, com Herodias. E o João está denunciando, dizendo, está errado. Isso chama-se adultério. Pense num cabra macho, corajoso é João Batista. O povo sabia, reconhecia que João Batista era um bom homem. Olha lá, fala que Herodes queria matá-lo, mas temia o povo porque tinha como profeta. As pessoas tinham o João como um profeta, um homem sério. Mas João denunciava. Herodes diz também que Herodes temia João, sabendo que era homem justo e quê? E santo, e o tinha em segurança. E quando ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. Gente, esse cara, eu ouvia o João falando do reino de Deus, das coisas de Deus, da Bíblia, do Antigo Testamento, da vida do Messias. Ele gostava de ouvi-lo, mas o prende. E encerro com a fatídica rave de Satanás, a rave do diabo. 14, versículo 6. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, festa de aniversário, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe desse. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem que levou a sua mãe. Então vieram seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. Uma festa diabólica, com muita bebida, prostituição, luxúria, orgias. E naquela festa uma dança é feita, uma dança sensual, endoidece a cabeça de Herodes. Ele fala, pede o que você quiser, uma promessa irrefletida, uma promessa sem pensar. E ela fala, eu quero a cabeça de João Batista num prato. E aí, em vez de chegar o bolo de aniversário, chega a cabeça de João. Chega a cabeça coberta de sangue, do maior profeta nascido nessa terra, segundo Jesus Cristo. Interessante, irmãos, que Jesus Cristo teve frente a frente com Herodes. No julgamento de Jesus, vocês devem conhecer a história, manda para Herodes, volta, vai para um lado, vai para outro. Ele fica frente a frente de Herodes, Jesus Cristo. Você imagine Jesus Cristo olhando nos olhos de um homem que mandou decapitar a cabeça do seu amigo, do seu precursor João, do seu parente inclusive. Irmãos, essa história é uma história difícil, mas o final desse homem é um final trágico, quando no ano 39, o imperador romano Calígula baniu Herodes para um exílio perpétuo. Porque o que a gente planta, a gente colhe. Um final solitário, um final sozinho, um final exilado da vida.
E sem pensar, né, naquilo que ele fez, né, nas suas malignidades, enquanto era vivo, e com certeza prestou contas na sua morte. Irmãos, eu encerro convidando vocês a uma reflexão. Nós estamos nessa campanha assim, 30 dias, né, mais perto de Jesus. E que essa campanha possa movimentar a nossa vida, a nossa fé. E a primeira pergunta que eu faço a você nessa noite é: você reconhece e confessa os seus pecados? Irmãos, João Batista pregava uma mensagem de arrependimento. Você sabia que tem muita gente que tem o nome no hall de membros da igreja, mas não está no hall dos céus? Porque talvez fez o batismo porque para agradar o pai, agradar a mãe. Eu lembro uma vez, eu já falei isso aqui, eu estava numa pregação um dia, veio à frente um jovem, eu fui orar com ele, falei: cara, eu estou tão feliz porque você está aqui na frente. Ele falou para mim, no meu ouvido: só estou aqui porque meu pai está na igreja. É assim. A confissão tem que ser verdadeira. Não adianta você ter o nome na igreja e não ter o nome no céu. Não adianta você viver uma vida aqui no culto, ter cara de crente, ter roupa de crente, e você não ser um convertido genuinamente. Não adianta. A mensagem de João Batista era uma mensagem de arrependimento, de confissão de pecados. A segunda pergunta que eu te faço é: você tem apontado Cristo para as pessoas? Ou seja, João Batista dizia: Ele é o Cordeiro, Ele é o Messias, arrependam-se. Ele falava de Jesus, ele apontava Jesus. Você tem essa oportunidade de evangelizar, de convidar pessoas para o culto, para a célula, de entregar uma Bíblia, dar um panfleto, de orar por alguém, enfim, de fazer alguma coisa, de ser um João no seu tempo. A terceira pergunta é: você é íntegro? Você tem desenvolvido sua humildade na vida diária? Ou seja, não importa quem você é, quem você estudou, mas João era tão humilde. Ele era tão humilde. Jesus falou que era o maior de todos, mas ele falava: eu não posso nem desatar a sandália dele. Você tem sido fiel ao seu chamado, à sua vocação? João Batista, ele estava lá na prisão dizendo: é ele que é o Messias, eu fiz o meu trabalho, eu cumpri o meu papel. E eu encerro dizendo: você está disposto, se necessário, até morrer por Cristo? Se pedissem a tua cabeça num prato, você estaria disposto a ser fiel a Deus até na morte? Vamos encerrar e orar.